Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão desenvolveram um catálogo de plantas que pode ser acessado por meio de QR Code, unindo tecnologia à educação ambiental. Cientistas da Universidade Estadual da Paraíba, no campus de Campina Grande, desenvolveram materiais farmacêuticos versáteis para o tratamento de infecções vaginais. Veja também, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe desenvolveram um plástico biodegradável com o intuito de diminuir os impactos da poluição na biodiversidade marinha. E ainda, em comemoração aos 5 anos do Universiência, nós vamos revisitar uma pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, do campus de Itapetinga, que desenvolveu um presunto tipo Parma, considerado um dos mais caros do mundo. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. Na Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, um projeto uniu tecnologia à educação ambiental de forma bastante prática. Para facilitar o aprendizado sobre biodiversidade, estudantes e pesquisadores catalogam plantas e tornam o conhecimento acessível com apenas um toque na tela do celular com o uso de um QR Code. Conheça esse projeto na matéria a seguir. As árvores e arbustos espalhados por São Luís carregam histórias que podem ser desvendadas com um simples toque na tela do celular. Um projeto inovador que combina tecnologia e educação ambiental utiliza QR Codes para identificar plantas e revelar informações detalhadas sobre elas com apenas um escaneamento. O ponto inicial foi tentar levar para a sala de aula ou para os alunos, dependendo das visitas que a gente faz em escolas ou em ambientes, ou quando a gente recebe alunos, era de tentar realmente aliar a tecnologia ao conhecimento botânico. E aí ter só a estrutura da planta costurada, né, que é o que a gente chama de essicata, que é a planta seca numa cartolina, tem o seu valor e a sua importância, mas a gente precisava atualizar isso para deixar os alunos mais motivados a quererem conhecer essas plantas. E aí, lendo, estudando, vendo possibilidades, surgiu a ideia de associar o QR Code a uma essicata, que aí nesse caso a gente chama de essicata didática, ela tem uma função diferente na sua aplicação. E a gente alimenta um banco de dados, e aí foi quando foi iniciado essas ideias. A gente iniciou no ensino, na graduação, né, com a iniciação científica da aluna Ruanda, e depois disso a gente quis dar um passo e foi para o PIBIC ensino médio, que aí a gente vai tentar, já está o projeto iniciado há 1 ano e meio mais ou menos, e aí esse ano agora é para a gente aplicar o uso dessas essicatas com QR Code na sala de aula a partir do projeto do ensino médio. A catalogação das plantas começou durante a graduação desta pesquisadora da UFMA. Cerca de 20 espécies foram identificadas na Restinga do Maranhão. Cada planta coletada recebeu um QR Code, que conecta as informações com o banco de dados do projeto. Essas informações é mais sobre formas de uso dessas espécies, onde elas podem ser encontradas, como ela o nome popular dela, o nome científico, o nome da família e informações importantes sobre a planta. No pátio e jardim do IEMA, 31 espécies de plantas foram catalogadas, representando 18 famílias botânicas. A Gisele, estudante e bolsista do PIBIC Ensino Médio, participou ativamente de todas as etapas, desde a identificação das espécies até a construção do banco de dados. Fizemos uma caminhada exploratória lá no IEMA do centro, pegamos algumas plantas, trouxemos para cá e fizemos a catalogação. A gente pegou, costurou aqui algumas plantas, identificamos e botamos no herbário. A iniciativa se tornou uma ferramenta essencial para explorar a biodiversidade do próprio ambiente escolar. O uso do QR Code permite que alunos e visitantes tenham acesso às informações mais relevantes sobre as plantas, o que torna essa iniciativa uma poderosa aliada no conhecimento.
com o uso da tecnologia, colocando o QR Code, a gente tem um modo de abrangir e pegar um público maior. A gente sabe que hoje em dia os alunos têm facilmente acesso a um celular, em sala de aula, na faculdade também. Então, com esses QR Code e o acesso didático, eles conseguem rapidamente fazer a leitura dele e estar vendo todas as características principais e estar conhecendo também o nosso herbário e a nossa pesquisa. O projeto de identificação das plantas através do QR Code é mais do que uma aula de biologia. É uma lição de inovação, preservação e cuidado com o meio ambiente. No próximo bloco, você vai conhecer uma pesquisa que desenvolveu produtos farmacêuticos para o tratamento de infecções vaginais. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Desenvolver materiais farmacêuticos versáteis, eficazes e eficientes para o tratamento de infecções vaginais. Esse é o objetivo de um projeto desenvolvido no Departamento de Farmácia da Universidade Estadual da Paraíba, no campus de Campina Grande. As pesquisas buscam soluções para potencializar a saúde da mulher. Acompanhe. Produto farmacêutico baseado em micelas dispersas em hidrogel híbrido para tratamento de enfermidades vaginais. Esse é o título da pesquisa, que teve uma patente depositada pela Universidade Estadual da Paraíba. Ela nasceu no LabDen, Laboratório de Desenvolvimento e Ensaios de Medicamentos, do Departamento de Farmácia da Universidade. O coordenador da pesquisa e do LabDen é o professor João Oshiro. Então, nosso principal objetivo é desenvolver um material para ser base de formas farmacêuticas para a mulher aplicar na via vaginal para contra candidíase e outras infecções que afetam essa via. Porque hoje no mercado, as bases usadas, elas se fundem muito rapidamente. Então, o fármaco, ele sai todo de uma vez. E isso faz com que o paciente precisa colocar uma postologia de 8 em 8 horas. Então, a cada 8 horas ele precisa estar trocando material. Então, no caso, essa forma farmacêutica desenvolvida, esse material, ele permite que com uma única aplicação a gente tenha multidose. Ele aumenta a eficácia porque a gente não acontece de em nenhum momento ter uma concentração para o tratamento que esteja abaixo da dose correta. A pesquisa é fruto dos estudos da então doutoranda Camila Martins. Ela começou a desenvolver o tema ainda na graduação em farmácia, mas foi no mestrado em ciências farmacêuticas, iniciado em 2019, que a pesquisa trouxe resultados importantes. A gente observou que cerca de 75% das mulheres a nível mundial, elas são acometidas com doenças que atingem o trato geniturinário feminino, ou seja, o trato vaginal. E desses 75%, 50% tem várias vezes esses episódios que chama de episódios recidivos. Então, assim, a partir desses episódios recorrentes, a gente viu que também existe resistência desses fungos e a gente observou que esse material híbrido, que é a base, é a matriz da nossa formulação, ele seria um potencial para a nossa formulação. Esse material híbrido, ele é muito versátil, porque ele pode, dentro dele, a gente pode carrear, ele pode incorporar dentro dele vários materiais, vários fármacos, tanto fármacos naturais quanto aqueles que a gente já encontra nas farmácias do dia a dia. A partir dos resultados desse estudo, outras pesquisas foram consolidando as descobertas e obtendo novos resultados a partir do desenvolvimento de formas farmacêuticas. É o caso da pesquisadora Sara Araújo, que desenvolveu um anel vaginal de eficácia potencializada a partir da aplicação de luz, o que também foi alvo de uma patente. Quando eu fui fazer a última iniciação científica, já para o TCC, a gente pensou em dispersar nos materiais híbridos, que aí deu a origem a essas membranas contendo o fotossensibilizador e a nanopartícula.
Para a gente dar a atividade, né, para liberar a produção de espécies reativas de oxigênio, normalmente a gente utiliza um laser, né, uma luz, que ela vai irradiar no comprimento de onda, de onde a partícula vai absorver, para que ela possa produzir essas espécies que são reativas para o micro-organismo. E aí ela tem a capacidade de lesar os constituintes celulares e causar tanto a morte ou parar de se multiplicar. Já a pesquisadora Brenda Bezerra desenvolveu óvulos vaginais utilizando um antifúngico tradicional combinado com um composto natural, a curcumina. Então, os óvulos vaginais, eles são formulações convencionais que normalmente são feitas de bases gordurosas ou de bases hidrofílicas, como glicerina e gelatina, mas que possuem alguns problemas convencionais porque elas podem se dissolver muito rapidamente, isso faz com que o fármaco seja liberado muito rápido. Elas também podem sofrer alterações no armazenamento em virtude da alteração com a temperatura. E modificando esse material que forma o óvulo vaginal, a gente poderia tanto driblar esses problemas da formulação convencional e melhorar a eficácia do tratamento. Então, no meu mestrado, a gente produziu os óvulos contendo tanto a curcumina quanto o miconazol a partir de 2 materiais híbridos, ureazil e poliéter. Então, a nossa proposta aqui foi avaliar como esses 2 materiais se comportavam, como eles 2 liberavam o fármaco, como era a característica de flexibilidade de ambos e assim produzir esses materiais híbridos na forma de óvulos. As pesquisas sobre produtos farmacêuticos para tratamento de enfermidades vaginais deram tão certo que o professor e as 3 pesquisadoras montaram uma startup e conseguiram aprovação em um edital do programa Centelha, que incentiva a criação de empreendimentos inovadores. Assim, a pesquisa científica segue buscando soluções, passando pelos laboratórios, seguindo para as empresas, até chegar no mercado, onde os benefícios podem ser usufruídos pela população em geral. E a gente tem que entender que a gente precisa buscar novas alternativas, porque os micro-organismos eles vão ficando resistentes com o tempo. E se a gente não tiver um novo arsenal terapêutico, possa ser que no futuro a gente venha a ter uma resistência microbiana e os tratamentos convencionais não sejam capazes de tratar as pessoas. Anualmente no Brasil, mais de 1 milhão de toneladas de lixo plástico são jogados no oceano. O relatório Fragmentos da Destruição, Impactos dos Plásticos na Biodiversidade Marinha Brasileira coloca o país como o 8º maior poluidor mundial desses resíduos nos mares. A urgência por soluções ambientalmente sustentáveis levou pesquisadores a criarem um plástico biodegradável. A solução inovadora foi desenvolvida durante o doutorado em Biotecnologia Industrial na Universidade Federal de Sergipe. Vamos conferir. O laboratório, ele trabalha com resíduos agroindustriais, né, ou resíduos agrícolas. Então, a gente reaproveita o que é colocado ou para ração animal ou simplesmente jogado no lixo. Esse trabalho do Carlos Fernando, ele teve início de um projeto de Meninas na Ciência, onde eu coordenava 5 escolas públicas do estado de Sergipe. Então, a escola de Santa Rosa iniciou os trabalhos com os meninos do ensino médio, aproveitando o resíduo de cana-de-açúcar. Para isso, a gente trouxe o trabalho para a universidade, né? A professora do ensino médio é orientadora desse trabalho, para fazer com que a gente desse um caráter mais científico devido à estrutura da universidade para o trabalho que tinha sido desenvolvido lá. Então, a gente aprimorou os trabalhos de forma tecnologicamente. A ideia do bioplástico era produzir um canudo que, além de biodegradável, fosse comestível, né? E daí, por alguns problemas enfrentados durante todo esse processo, a gente mudou de plano para produzir pratos que também fossem biodegradáveis e a matéria continua sendo, de certa forma, comestível, né? A depender da forma que o material será utilizado. Eu vinha com frequência de 3 vezes por semana para o laboratório para fazer essa parte experimental.
até conseguir chegar ao resultado final, que foi o bioplástico. Inicialmente eu pensei que eu não ia conseguir, porque eu nunca trabalhei com bioplástico, foi a minha primeira vez e eu tive total independência no projeto, que foi bom para mim porque eu gosto desse desafio, né? E com a expectativa de que as meninas da educação básica iriam acompanhar esse projeto, então eu estava bastante preocupado em saber todo o processo, né, de produção desse material, para que eu conseguisse chegar a um resultado positivo. Então, inicialmente, eu não tinha ideia de que eu iria conseguir chegar a esse resultado, né? Mas, com o passar do tempo, um passo após o outro, eu fui conseguindo fazer o teste com plastificante, aí eu vi a primeira formação do bioplástico, depois a cinética de secagem, que foi o tempo para medir o tempo de formação do material. E depois, quando eu cheguei ao final com o bioplástico, para mim foi, tipo assim, já estava me sentindo um pesquisador. Com o tratamento do resíduo de forma correta e a reutilização para transformação em um produto, a gente consegue incorporar um resíduo e aumentar a quantidade de lixo em um produto final que vai ter valor. Eu estou concluindo alguns testes para finalizar a patente, né, e fazer o pedido de patente do material. Pretendo apresentar, né, todo o processo de produção do bioplástico para as meninas, que são as meninas da educação básica, produção de artigo e algumas apresentações em congressos. No próximo bloco, a gente segue revisitando pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia das pessoas em celebração aos 5 anos de Universiência. O nosso próximo destino é o estado da Bahia. O intervalo é rápido, a gente volta já. O Universiência continua celebrando seus 5 anos de popularização da ciência. Durante essa temporada, estamos revisitando algumas pesquisas já apresentadas em nosso programa. Hoje nós vamos mostrar que pesquisadores da Universidade Estadual da Bahia, campus de Itapetinga, produziram um presunto tipo Parma. Eles estudaram a genética de um suíno semelhante à raça italiana que pudesse conferir ao presunto cru brasileiro características parecidas com o estrangeiro. O resultado foi o desenvolvimento de um produto muito saboroso e que poderá agregar renda aos criadores do sudoeste baiano. Vamos conhecer. O presunto cru é um produto essencialmente artesanal que tem algumas nomenclaturas que as pessoas possam não identificar. O melhor presunto cru é chamado de Ramon, que é feito na Espanha. Portugal também faz um Ramon muito bom. E é um processo simples de salga natural, por um tempo bastante determinado. Outros países também fazem o presunto cru e trazem o seu nome regional identificado como presunto de Parma. Só que não botam a nomenclatura cru para isso. E aqui no Brasil a gente tem nossas raças nativas que têm a mesma genética das raças ibéricas, portuguesas e espanholas. Então esse material tem potencial produtivo. E a gente tem, talvez culturalmente possa estar errado, mas a gente desvaloriza o que é nosso, o que está nos nossos quintais. E a gente começa a valorizar o que vem de fora de um processo de produção muito distinto que nem sempre se adequa à nossa realidade. Quando eu propus esse trabalho ao William, e ele é criador da raça Pirapitinga, é exatamente a gente potencializar o que essas raças têm para que a gente possa viabilizar suas criações de forma comercial. E o presunto é um desses. A gente começou a trabalhar com Pirapitinga, no meu trabalho de conclusão, né? Que a gente queria identificar o grau de parentesco desse animal com os porcos ibéricos criados na Espanha, em Portugal, que produzem o pata negra e o presunto Parma. E aí, diante desse TCC que a gente fez as características fenotípicas, a gente partiu daí para tentar produzir alguns alimentos para valorizar esse produto. Porque o Pirapitinga hoje ele é criado num sistema tradicional, né? O colonial ou caipira, aí vai dar preferência como queiram chamar. E esse animal ele é trabalhado nas características de ter uma dieta não tão balanceada, com enriquecimentos, com frutas na dieta, o abacate, a jaca, a manga e alguns derivados. Eu balanceio a minha dieta não só com alimentos tradicionais, e isso vai enriquecendo a carne desse animal. Já é um animal que naturalmente ele produz mais banha do que o industrial, e aí é um potencial dele.
o que a gente decidiu, então, identificando esse potencial, foi trabalhá-lo. E a gente começou com o defumado, que é um produto diferenciado, que a gente pode agregar valor, trabalhando também com a carne em lata, que já era um processo antigo, que a gente trouxe à tona, para você conservar uma carne que já tem sabor diferenciado e fornecer também para o nosso público-alvo aquela questão de retornar à infância. Porque a ideia é, quando você consome um produto que te leva a uma situação imaginária, pô, eu comia isso na época da minha avó, no colo da minha avó. E isso abraça o nosso cliente. O presunto tradicional, ele passa por alguns processos que envolve, na indústria evidentemente, que envolve técnicas com uma série de aditivos para ter aquela maciez, aquele sabor e o cheiro característico. O presunto cru é o pernil da forma mais natural possível, com sal grosso, a uma temperatura baixa e um longo processo de cura. Isso acrescenta valor. O presunto cru hoje, qualquer um pode acessar a internet e vai ver que um presunto cru, um pernil, pode chegar até mais de R$6 mil uma peça. Quando eu trabalho corretamente com esse animal, e aí eu estou falando de calendário vacinal, que é importante a gente fazer essa ênfase, porque às vezes a galera fica nessa questão, e a tênia? E série de doenças do suíno. Se você trabalha com calendário vacinal correto, seguindo a regra, a risca, você consegue controlar. E isso vai desde a higiene da granja, um negócio bem organizado, você elimina esses problemas. E a gente tem que ir quebrando esses paradigmas de preconceito que a população tem. O que nós precisamos é fazer com que o pequeno produtor e o médio produtor que queiram produzir o pirapitinga e os outros suínos caipira, é identificar o potencial da raça, independente de qual raça seja com o presunto cru, igual a gente está trabalhando, ou outros produtos. Nesse sentido, a gente faz essa enfatização de você mostrar para o pequeno produtor que com o animal que ele tem potencial de trabalhar, de agregar valor a um produto e melhorar a renda. Dentro desse padrão, que a gente foi trabalhando, entre alguns anos, eu consegui padrões que se equiparam à indústria. Então, por exemplo, a leitegada na indústria, a porca vai parir 14 leitões. Eu já tive esses números na minha leitegada. E assim, o que eu prezo hoje não é que a minha porca pare 4 leitões e morra 4. Eu quero que ela pare os 14 e no máximo morra 1. Então ela tem que criar pelo menos 13. Então eu vou vendo a habilidade materna dessa mãe e vou vendo esses desempenhos. A média, por exemplo, na indústria é 14. Na suinocultura colonial mais ou menos conhecida que a gente tem hoje, são 5 leitões por porca. Então eu já fiz um salto. A UESB é fundamental, porque a pesquisa é que mostra, através dos estudos, os resultados que devam ser positivos, evidentemente, para que esse produtor possa se manter na sua propriedade, não desvalorizar a sua propriedade, reconhecer que os produtos que ele tem vale a pena e investir. E esse mercado é muito crescente. O mercado de produtos artesanais é um mercado que hoje cresce muito para a gente. E esse porco, que antigamente era a base da nossa culinária, porque dali vinha o óleo que a gente refogava as nossas comidas, ele é totalmente desprezado. E é uma das melhores carnes que tem, um dos sabores mais valorizados para quem experimenta. O Univerciência de hoje fica por aqui. No próximo programa traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia e até mais.